Aí pessoal, bom dia. Cheguei um pouco atrasado aqui, o guia já está passando as informações referente à trilha, né? Aqui a trilha do Angicos, aqui no restaurante Angicos, em Canidé. Aí nós vamos fazer essa caminhada, esse trajeto com esse pessoal. Vamos escutar nosso guia Bruno. Silêncio total agora. Que adquiriu no meio da trilha não jogue na trilha, vão ter lixeiras ao longo da trilha. Nós estamos aqui no bioma da Caatinga, bioma esse que os próprios cangaceiros usavam na época de farmácia na Peru. A trilha de volta está mais ou menos 1 km e 800 metros. Ela é de grau média, porém não muito livre. Ao longo da trilha, tenha cuidado com pedras soltas, para não escorregar e não cair, certo? Agora vamos até a Grota dos Angicos e vamos fazer o cardio do Bom dia. Valeu! Partiu pessoal, iniciando aqui o trajeto até o local exato da morte do Lampião e Maria Bonita e alguns cangaceiros. Muita gente pessoal aqui, todos os dias é aberto esse restaurante, você pode vir conhecer. E às vezes eles fazem a manutenção às segundas. Aí acontece que está fechado no dia de segunda. Então vamos lá. Sim. Epa. Verdadeira Rota do Cangaço. Bem legal. Macambira. No alto das Perdidas, nós estamos aqui a cerca de 104 metros acima do nível do mar. Nós estamos aqui em cima do acervo. Foi nesse local que os policiais chegaram com os coiteiros. E aqui, eles foram dividir 3 volantes em 3 grupos para poder cercar a Grota dos Angicos. O tenente João Bezerra desceu aqui com o volante pelo centro da grota. O sargento Aniceto por esse lado e o aspirante Francisco por esse lado, para cercar e encurralar os cangaceiros. O único coiteiro que desceu lá junto com os policiais e que presenciou o massacre só foi Duvaldo Rosa. Pedro de Cândido, ele foi aqui liberado pela polícia para ir para casa, porque Pedro tinha conhecidos dentro da volante, que era a Bida, que era o compadre dele, e o famoso Antônio Jacó Manevo. Então Pedro desce e vai lá para a casa da mãe dele, Dona Guilhermina, que fica no final do Riacho do Angico, que ficava. Certo? Nós já passamos pela pior parte da trilha, que foi essa subida. Agora falta só 100 metros para nós chegarmos até a Grota do Angicos. Vale lembrar, essa trilha ela só foi aberta para o turismo em 1997, quando foi inaugurada a hidrelétrica, certo? E lá na grota a gente vai falar um pouco sobre a relação de Lampião com o Padre Cícero. Realmente eles se encontraram não. Se Lampião enfrentou a coluna Prestes, as alianças que Lampião tinha aqui dentro de Sergipe, o final dos coiteiros, que fim levou esse cerco, e vou abrir também para perguntas e dúvidas, certo? Pode ficar à vontade para fazer perguntas e dúvidas. Agora vamos descer até a famosa grota Riacho do Angico. Toda grota é um riacho seco, um riacho temporário. De acordo com que, dependendo da chuva, desce água por esse riacho. Toda água que desce, deságua toda no Rio São Francisco. No momento do massacre, aqui tinha 36 cangaceiros. Desses 36 cangaceiros, escaparam 25 e morreram 11. Dos 11 cangaceiros que morreram 2 cangaceiras. Maria Bonita, mulher do Lampião, e a cangaceira por nome de Ernetina
cangaço, ele não começa com Lampião. O cangaço, ele é um movimento velho de 5 séculos. Começou quando os degradados portugueses chegaram no litoral de Pernambuco há 5 séculos atrás. O que eram degradados? Eram pessoas que cometiam crimes em Portugal e para pagar sentença de prisão, os portugueses ou traziam para o Brasil ou levavam eles para lá. Então chega 3 degradados no litoral de Pernambuco, se junta com os europeus e com os indígenas. Em 1570, eles começam a roubar a capitania dos portos de Olinda, por nome de Santa Luzia. Então, o fundador da capitania, do Arthur Pereira, já começa a se queixar e escreve cartas e envia para os portugueses, pedindo que, pelo amor de Deus, levassem de volta. Então, eles se juntam, em vez de voltar para Portugal, eles começam a migrar para a zona da mata de Pernambuco, até chegar à cidade por nome de Glória do Goiás. Em 1770, nessa cidade, surge o primeiro cangaceiro conhecido, que foi José Gomes de Oliveira, Zé Gomes, apelidado como Cabeleiro, que junta o seu bando e começa a roubar as estradas de Goiás. E tudo que eles roubavam, tanto armas como comida, eles sempre levavam nas costas. Que nem fosse um boi com a canga, arrastando o carro de boi, ou então um jumento com a cangalha e 2 caçoaços pendurados. Canga, cangalha, cangaceiro, cangaço. Século XIX surgem os calangos, Lucas da Feira, Jesuíno Brilhante. Início do século XX surge Antônio Silvino, Senhor Pereira e Lampião. Então, Lampião foi o último cangaceiro a existir nesse movimento velho de 5 séculos. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, nasceu no dia 4 de junho de 1898, no sítio por nome Passagem de Pedras, antiga Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco. Lampião teve 9 irmãos e seus pais se chamavam José Ferreira e Maria Lopes. Tudo começou no início de 1916, com a questão de briga entre o irmão do Lampião, Antônio Ferreira, e o coronel José Saturnino, na antiga fazenda Maniçoba, Pernambuco. Naquela época, as propriedades de terras não eram divididas por cercas, eram divididas por pedras, demarcação de pedras. Então era muito comum um vizinho transitar por dentro do terreno do outro. E certa vez o coronel José Saturnino colocou trabalhadores em seu terreno. Então Antônio Ferreira, irmão de Lampião, começou a pisotear eles com um cavalo. Então José Saturnino foi chamado com uma arma por nome de Carabelo e fez uma emboscada contra Antônio Ferreira. Ao passar por trás de uma pedra em cima do cavalo, Zé Saturnino começa a disparar com a arma. E acerta um tiro na região do quadril de raspão. Antônio Ferreira chegou em casa e avisou dos seus irmãos. Aí, para se vingar, o coronel Zé Saturnino se juntou 3 irmãos dos Ferreiras: Lampião, Ezequiel e Livinho Ferreira. Foram até a fazenda do coronel Zé Saturnino e lá começou a roubar a fazenda dele. Chucalho de vaca, criação de cabras e de ovelhas. Então, o coronel Zé Saturnino foi até a cidade de Serra Talhada, antiga Vila Bela, avisou seu sogro João Nogueira que a família dos Ferreiras, que estava roubando a sua fazenda, era de bandidos perigosos. Então, João Nogueira contrata 2 policiais alagoanos para vir de Alagoas até Pernambuco para pegar os irmãos Ferreiras. Era volante de José Luceno Albuquerque, Maranhão, na época, segundo tenente do estado de Alagoas e o comissário militar por nome de Arnaldo Ferreira. Eles vão até o sertão de Pernambuco e lá começam a procurar os irmãos Ferreiras. Se passa 3 anos, 1919, a família de Lampião já encurraladas deixa o sertão de Pernambuco e vieram se abrigar já no sertão de Alagoas, no município de Mata Grande. Ao chegar em Mata Grande, em 1919, Lampião se junta com a família dos Pocinhos, que eram grupos de saqueadores alagoanos. E com eles formam o primeiro bando alagoano chamado Bando dos Pocinhos. E começa a saquear o município de Mata Grande, onde eles estavam morando, e a cidade vizinha por nome de Maricó. Só que Lampião ele começou a brigar com os pocinhos, porque não concordavam com algumas coisas que os pocinhos faziam dentro do bando. Então Lampião deixa o bando dos pocinhos, volta para Pernambuco, o Vale do Pajeú, só que volta para outro bando, o bando do senhor Pereira, o famoso Sebastião Pereira. Então que fique bem claro para vocês que estão aqui hoje que Lampião ele não virou cangaceiro por conta da morte do pai. Isso não é dito só por mim, por 99% antes do pai do Lampião morrer, ele já era um cangaceiro, só que era um cangaceiro manso. O que era um cangaceiro manso? Aquele que tinha uma casa para morar, vivia plantando e de vez em quando estava sendo interrogado pelo delegado.
Ele só vira um cangaceiro volante, aquele que não tinha lugar fixo, vivia sem paradeiro, quando mata o pai dele. O pai de Lampião morreu no dia 18 de maio de 1921, no sítio por Nominjinho Velho, município de Mata Grande. Ele só pagou pelos filhos que tinha. José Ferreira acaba sendo morto pelo José Lucena, que foi contratado pelo João Nogueira a facadas. O pai de Lampião era um homem de bem, tinha trabalhado como tropeiro, coronel da Rio Gouveia, era um almocreve e era um vaqueiro. Lampião, ao saber da morte de seu pai, ele veio do bando do senhor Pereira de Pernambuco, chegou em Alagoas, em Mata Grande, enterrou o pai e lá fez o juramento que ia vingar a morte do pai dele até sua própria morte. Em 1922, na antiga Fazenda Pedra, Paraíba, atual município da cidade hoje de Sede Isabel, o senhor Pereira, o único chefe que Lampião teve, resolve deixar o cangaço. Ele estava com problemas de saúde, com reumatismo nos 2 joelhos. Então ele faz uma reunião nessa fazenda e lá ele deixa o bando dele para Lampião chefiar. É aí que nasce o Lampião como chefe de bando. Ele ganhou o bando do senhor Pereira para ele. Na sua inauguração como chefe de bando, o Lampião fez uma grande festa, regada por muita cachaça e fotógrafos. Nesse mesmo ano, Lampião fez seu primeiro roubo como chefe de bando, que até hoje ficou marcado na história do cangaço. Ficou o roubo contra a baronesa da cidade de Água Branca, em Alagoas, o roubo de Joana Santos e Siqueira Ferreira Torres. Lampião mandou um recado para a baronesa, pedindo a ela 20 contos de réis emprestados. Então ela mandou um recado de volta, dizendo a Lampião que o dinheiro que ele mandou pedir a ela ia comprar de bala, porque ele comprava um ouro na cabeça. Então Lampião vai até a cidade de Água Branca, ensina um funeral, pega esteiras de palha e coloca armas dentro dessas esteiras como se fossem corpos. E saiu com seu bando com elas penduradas aqui nos ombros, encenando o funeral e cantando músicas fúnebres. Passa pelo tempo do comércio, foi até a delegacia, rendeu os policiais e delegados, prendendo na cela, e o grupo se dividiu. Alguns foram roubar o comércio da cidade e outros foram com Lampião para a casa da baronesa. Ao chegar na casa da baronesa, Lampião era uma pessoa muito educada, parecia uma pessoa culta, começou a conversar com a baronesa, enquanto conversava, por trás dos cangaceiros faziam uma festa. Roubou muita coisa da baronesa. Ao terminar o roubo, Lampião não chegou a matar ela, mas humilhou, pegou no braço dela e saiu com ela distante, mãos dadas pelas ruas de Água Branca, no Mel Cinismo. Esse fato foi tão impactante na época que são os 2 melhores jornais do Nordeste, que era o Jornal de Recife e o famoso Diário de Pernambuco, que foi o primeiro jornal da América do Sul. Era aí que a fama de Lampião começava a crescer. Em 1925, Lampião perde o olho direito totalmente. Lampião era cometido com glaucoma. Uma troca de tiros com a polícia em Triunfo, Pernambuco, ele acabou perdendo a visão. Ele foi surpreendido por bala de escopeta. Ele estava por trás de um carro chamado Palma Quipá e a bala pegou na folha e os riscos acabou resvalando o olho direito de glaucoma. Infeccionou, ele contratou ainda um oftalmologista da família Martins de Recife e foi passar uma pomada. Então ele disse: Lampião, consegue uma pomada? Eu vou lhe dar essa pomada, você passa no olho. Não, faça assim. Primeiro, médico, o senhor passa no seu olho, depois você passa no meu. Ele era muito desconfiado. Mesmo assim, passou, não teve jeito. Então, Lampião perde o olho totalmente. Então, ele começa a usar o óculos de professor e o tampão no olho direito. 1926, Lampião já cego de um olho, com 28 anos, ele chega na terra do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, Ceará. O Juazeiro, naquela época, em 1872, era um pequeno distrito pálido com 70 casas de palha. Então, o Padre Cícero, como era muito inteligente, afeiçoou, sondou a sociologia e tornou Juazeiro hoje uma metrópole com mais de 300 mil habitantes. Muita coisa foi aumentada entre o Padre Cícero e o Lampião. O Padre Cícero nunca disse ao Lampião que ele estava certo ou que ele estava errado. Também nunca acoitou. O Padre Cícero tinha em mente que nos primórdios da sua vida, ele dependeu desses jagunços cangaceiros para manter o poder em Juazeiro. Então, o que comoveu o Lampião foi o recado que o assessor do Padre Cícero, o Dr. Floro Bartolomeu da Costa, mandou a Lampião, dizendo ao Lampião que viesse até Juazeiro do Norte, que o movimento tenentista da coluna Prestes vinha com os hereges a fim de derrubar a batina do Padre Velho e submeter a ameações que era o Padre Cícero. Aí Lampião se compadeceu e chegou em Juazeiro no dia 4 de março de 1926. Tem uma pequena conversa com o Padre Cícero, não sei se sabe que conversa foi essa, na fazenda de Floro Bartolomeu da Costa, e no dia seguinte o Lampião recebe 3 propostas para enfrentar a coluna Prestes, que foi a patente de capitão,
armas legalizadas federais na época dadas pelo Exército Brasileiro e dinheiro. Lampião aceita a proposta e sai em combate à coluna Prestes. Só que Lampião não chegou a combater a coluna Prestes, que teve só um famoso arranca-rabo na fazenda Cipó, no Vale do Pajeú, em Pernambuco. Ele estava dessa fazenda, a coluna Prestes vinha passando. Lampião, pensando que era a polícia, começou a gritar. Enquanto gritava, Lampião dizia: aguenta, tira aí macaco! Aguenta, tira aí macaco! Pensando que era soldado de polícia. Então a coluna Prestes replica: nós não somos macacos, nós somos revoltosos, nós somos revolucionários. Imediatamente o Lampião desinteressa, porque o intuito do Lampião é só combater macaco, que era soldado de polícia. Então ele acaba voltando para o cangaço sem combater a coluna Prestes. Bravo! Ele soube que a patente de capitão era patente falsa, com dinheiro e com armas legalizadas federais. Em 1927, Lampião manda um recado para o prefeito de Mossoró, um bilhete escrito do próprio punho, chamado Randolfo Fernandes, lá no Rio Grande do Norte, que queria manter dinheiro para não invadir Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então o prefeito botou o pé na parede e disse que não ia dar não, se ele quisesse ele fosse. Então ele mandou um recado de ir. Então Randolfo Fernandes se preparou, deixou algumas pessoas todas armadas, uma em cima da torre da igreja, outra na linha do trem. Quando os cangaceiros invadiram, foram recebidos a balas. Lá Lampião perde 2 cangaceiros em Mossoró, o Cochete e o famoso Jararaca, esse que foi enterrado vivo. Ele ficou uma semana baleado na delegacia, a população com medo, Lampião volta para pegar ele, afiou ele que nem a peia. Ocorre uma peça teatral por nome de Chuvas de Balas no país de Mossoró, que é referente a esse acontecimento. Já o Jararaca, que foi enterrado vivo, é tido por algumas pessoas como cangaceiro e virou santo, o mártir do Apodeu. Em dia de finados, a cova de Jararaca, que está enterrada no cemitério São Sebastião, é a mais visitada de Mossoró. Em 1929, Lampião conhece o amor da sua vida, que foi a Maria de Gomes de Oliveira, a famosa Maria de Té. Maria Bonita, ela morreu sem saber que era chamada de Maria Bonita. Esse nome foi colocado antes mesmo dela morrer, por alguns escritores que começou a escrever sobre o cangaço. O nome dela era Maria de Gomes. No bando, era conhecida como Maria ou Maria do Capitão. Ela nasceu no dia 17 de janeiro de 1910, no estado da Bahia, entre hoje a cidade de Jeremoabo e Santa Vista. Maria Bonita, antes de conhecer Lampião, ela já era casada com seu filho, com o nome de José de Miguel. Só que o José de Miguel era muito farrista, muito namorador. Então ela resolveu deixar ele. Então Maria Bonita era uma mulher alva, não era morena, de 1,5 metros, fechou funda, cheia de carnes, aqui com sertanejo gosta, né? Era espirituosa, alegre, bordava muito bem. Então como foi que Lampião conquistou ela? Lampião conquistou ela onde hoje é a cidade de Paulo Afonso, Bahia, capital da energia. Ele começou a deixar tecidos de mescla azul e cor grafite, para ela fazer a famosa jabiraca, que é esse lencinho que eles usavam no pescoço. Ele chegava lá, passava por ela, Maria Bonita, tá pronto? E começava a chavecar ela. Foi até que ela caiu nos encantos dele. Em 30, com 17, já para fazer 18 anos, ela resolve entrar para o cangaço por vontade própria. E ela sempre era perguntada, ele entra para o cangaço por livre, espontânea vontade. Então, quando ela começa a entrar, entra várias mulheres. Ela foi a percussora da entrada das mulheres no cangaço. Aí, quando a mulher começa a entrar, começa também a ter altos e baixos. E houve muita briga por questão de traição, que era penalizada por mortes, e nascimento de crianças, que também atrapalhava muito. Em 1934, o padre Cícero Dumont Batista acaba falecendo com 90 anos, no dia 20 de julho. O padre Cícero tinha 2 amigos, o amigo aventureiro, que era o doutor Floro Bartolomeu da Costa, e o amigo privado, Benjamin Abraão Calibu, que veio fugido da Terra Santa em 1915, da Primeira Guerra Mundial. Pedro de Cândido, que morava entre montes. Ao chegar aqui, ele deu dinheiro ao Pedro de Cândido e mandou ele para Piranhas comprar comida para eles. A feira de Piranhas fica ali onde hoje é a cachaçaria Altenarina. Ao chegar na feira, Pedro começa a comprar comida, só que comidas em grandes quantidades. Então, Joca Bernardes, porteiro de polícia, estava observando. No intuito de entregar Pedro, que não estava com Pedro, foi até a delegacia. Chamou o sargento Alicete e disse: sargento, aperte de Pedro, que ele está coitando o Lampião, ele está comprando muita comida. O sargento foi até o Correio de Piranhas e mandou seu Valdemar Damasceno enviar um telegrama para o tenente João Bezerra que se encontrava em Delmiro. O telegrama dizia assim: tenente João Bezerra da Silva, Pedra de Delmiro, boi no pasto, bem urgente. Assina a sargenta de certo. Eram informações codificadas. Ele recebeu esse telegrama por volta de 10 horas da manhã.
manhã, do dia 27, e vem a pé, de Delmiro Gouveia, em destino à noite. O sargento detona para a feira, pega um caminhão e começa a espalhar um boato falso. Hoje aqui eu adquiri um caminhão com esperança que eu vou matar um macaco na cidade de Canapé. Então Pedro escutou as informações, pegou o barco, desceu a remo, de Pires até aqui o restaurante Angicos. Ao chegar lá embaixo, ele botou os mantimentos em cima do jumento e saiu trazendo ele. Ao chegar aqui, ele pegou os mantimentos do Lampião e disse: Lampião, baixa a guarda que a macacada está indo para cá na pega na eu só falhava, eu bebi aqui. Então o sargento pegou esse caminhão, de vez dele para Canapé, ele foi se encontrar com aqueles policiais. E se encontraram no Riacho Seco, próximo hoje, à cidade de Ouro Claro do Catar. Lá eles se reúnem nas 3 volantes, pegam uma carona no caminhão V8 da Ford e chega a boquinha da noite na antiga Lagoa da Mulata, atual Piranha Norte. E lá desce até o centro histórico. O sargento Aniceto foi encomendar as 3 canoas para poder descer para Entre Montes. Quando foi 8 horas da noite, ele desce no navio, os policiais descem aí. Pegam 3 canoas, chama 2 canoeiros Pedro Bem de Joca e desce pelo Rio São Francisco devagarinho, chuviscando na época de inverno. Ao chegar aqui na fazenda Remanso, um pouco mais aqui à frente, eles encostam as canoas. Aí 3 policiais vão a pé para Entre Montes para pegar o Pedro. Elias, Alencar e Diva. Pegaram o Pedro de surpresa e trouxe ele aos costumes da polícia até a fazenda Remanso. Ao chegar na fazenda Remanso, aí começa a apertar o Pedro. Então Pedro disse que não sabia onde estava o Lampião, mas Durval de Rosa, que morava aqui no final do riacho, sabia. Eles foram até a antiga fazenda Gil, que ficava no final desse riacho. Ao chegar lá, ele começou a bater na porta do Pedro. Durval, abra aí a porta. Durval, sem saber que ele estava com a polícia, abriu. Ao abrir a porta, ele se deparou com aquela cena. Ele se irmão dele sendo torturado pelos policiais. Então Pedro disse que não adiantava nada, ele dissesse onde estava o Lampião, que ele estava todo furado por dentro. Então Durval relatou que realmente o Lampião estava aqui no riacho do Angicos. Eles botam o Durval do barco e sobem até aqui no restaurante. E lá está subindo com ele. Aí quando chega no alto das perninhas, ele se divide. O Lampião se encontrava dormindo nessa pedra junto com a Maria Bonita. Outro que estava naquela gruta, que naquela época era mais profunda. Muitos falam de uns 70 a uns 80 de profundidade. E o grupo de Zé estava mais ou menos aqui na minha serra. Segundo o relato sobreviventes, o Lampião tinha se acordado antes do massacre para fazer suas orações mais ou menos aqui no pé dessa pedra. Lampião, ele se considerava um católico popular. Era devoto de Santa Luzia, sabia rezar o ofício de Nossa Senhora de Cor, não podia ver a cruz que se prostrava em oração em alguns instantes de joelho. Só que era contra a ortodoxia divina. Fez suas orações, quando acabou, mandou o cangaceiro amoroso buscar água embaixo ali no poço da Manduá. Fica a 80 metros de aqui. Ao chegar no poço, quando o amoroso abaixou-se para pegar água, o policial formou um diabicon, com 2 tiros nele. Só que erra. Ao recuar os 2 primeiros tiros, segundo peritos, pesquisadores, sobreviventes, o Lampião estava mais ou menos aqui e teria recebido, segundo Federico Fernando Santos Melo, um tiro de ordem descendente a cerca de 38 metros. Segundo Federico, esse tiro tinha vindo em ordem descendente e tinha pegado na região cervical do lado esquerdo. Depois o Lampião recebe um tiro abaixo do peito, cai sobre as pedras e começa a se dar. Os policiais começam a subir no posto do Manduá. Teria sido Panta de Godói que teria acabado de matar Lampião com na cabeça. Agora a Pina sai correndo, chega mais ou menos ali, leva 2 tiros. Ao levar 2 tiros, cai nos pés de Panta de Godói, que pega um facão, segundo ele, ela ainda viva, ele vai e corta a cabeça dela, ela ainda viva. 24 cangaceiros conseguiram fugir aqui, porque o sargento Aniceto deveria fechar a parte de cima do riacho. Segundo ele se perdeu pela fazenda, por conta do sereno e por conta da neblina. Já outros não acreditam. Acha que o sargento é desprovido de coragem. E na hora H até mesmo. Então, fugiu 24 cangaceiros daqui e o amoroso de lá. Adriano Pedro de Souza, o policial que foi morto aqui, policial. Aquela placa foi colocada no dia 1º de março de 2012, pelo professor Vilela, que é também pesquisador do cangaço. A morte desse policial gera dúvidas até hoje. Os policiais relatam que ele morreu pelo cangaceiro elétrico. Já outros dizem que não, que foi a própria polícia que matou ele. Porque ele estava namorando com a amante do tenente chamado Maria Lúcia, e outros falam que foi briga por questão de pertences que foram deixadas aqui pelos policiais. Então só morreu com o policial do Adriano. A cabeça dos cangaceiros foram arrancadas aqui, ficaram só os corpos. Foram levadas para Piranhas. Ao chegar no porto de Piranhas, as cabeças primeiro foram para a casa do tenente José, que queria mostrar para sua amada mulher Cília Brito, que estava de resguardo nesse dia amamentando. Ao chegar lá, ele gritou para ela, quando ela sai na porta, vem aquela nojeira. Ela mandou segurar de lá. Então, o senhor Josias,
pegou essas cabeças e colocou perfiladas nas escadarias do Palácio Dom Pedro II, atual prefeitura de Piranhas. Então, João Damasceno Lisboa foi o fotógrafo que tirou aquela famosa foto. Aí de lá as cabeças seguem para Funeral com a Maceió, passou na cidade de Almiro Gouveia, ficou em Santana do Ipanema por um dia, e no dia 29 ela sai em latas de querosene salgadas de Santana até Maceió. Ao chegar em Maceió, fez 2 dias na prefeitura, onde foi recebida por cerca de 10.000 pessoas, e foi para o necrotério do Hospital Santa Casa da Misericórdia. Essas cabeças foram analisadas por Dr. Lages, e no dia 31, 9 dessas 11 cabeças foram enterradas lá. Outra no cemitério do Caju, ou no cemitério da Piedade. A Adelante Maria Botelho foi em Maceió, foi para Salvador, no Instituto Médico Legal chamado Nina Rodrigues, e lá permaneceram até 1969. Foram liberadas e enterradas lá mesmo, no cemitério chamado Quinta dos Lavras. Lampião morreu com 40 anos, Maria Bonita com 27 anos. Maria Bonita teve 4 gestações, perdeu 3 e teve uma filha que foi a Expedita Ferreira, que nasceu em 1933. Expedita Ferreira hoje é viva, tem 93 anos, vai completar 94 esse ano e mora hoje em Aracaju. Em 2003, ela conseguiu na Justiça, pelos Direitos Humanos, entregar a guarda dos cães dos pais dela e trazer de Salvador para Aracaju, onde mora. Esses cães estão com ela hoje. Só que ela não relata em que estado estão esses cães e aonde está esses cães até hoje. Todo ano, dia 28 de julho, data da morte do Lampião, aqui nesse local tem 2 missas campais referentes a esse acontecimento. Essa missa começou a ser feita em 1998 pelo prefeito de Poço Redondo na época, Frenor, seus secretariados e alguns pesquisadores da região. A Expedita não vem hoje mais por conta da idade. Quem vem já é a filha dela, a Vera Ferreira, que é neta da primeira Bonita. Só que a Vera Ferreira, ela não vem pelo espaço Angicos, ela vem aqui por baixo, pelo espaço Ecopark. A graça acaba quando o Lampião morre. Ao morrer, sobra só 2 bandos dele, de Labareda e do famoso Purisco, que não se encontrava aqui. Se encontrava em Alagoas, no município de Pão de Açúcar, na fazenda de Miradas. E depois do massacre, ele foi até Piranhas e procurou saber o seu coteiro Joca Bernardes. Ao chegar no coito, o Joca começou a ser apertado por Purisco. O Joca, com medo de assumir a culpa para não morrer, o que ele fez? Por isso que quem entregou o Lampião não foi eu, foi Domingos Ventura, que mora na Fazenda Patos. Dia 2 de agosto, por isso que chega na Fazenda Patos, mata o vaqueiro Domingos, sua família, ao todo foram 6 pessoas, arrancou suas cabeças e mandou pelo vaqueiro João Crispim. Entrega essas cabeças ao tenente João Bezerra de Piranhas e diga ele que faça aplicar. Eles levaram a chegar lá quando eles abriram o saco pensando que era carne de bode, preparou para aquela cena. Os policiais pegaram esse saco com essas cabeças, levaram até a parte alta do centro histórico, onde o cemitério enterraram lá. Já João Crispim ficou sendo consolado pelo pai da Alceu Valência, que estava presente. Em 1939, Purisco é baleado no braço pelo tenente Zé Rufino. Então, Dadá, a mulher de Purisco, assume o bando do marido. Dadá foi a única mulher do cangaço a pegar em armas e combater com a volante. Se deu mal, levou um tiro no pé. Em 40, Getúlio Vargas publica a anistia de Vargas. Se os cangaceiros se entregarem, só vão passar 6 anos presos. O bando de Purisco se entregou. O de Ângelo Roque também se entregou. Purisco já se entregar, já tinha dado as armas ao cangaceiro Juriti. Aconselhado por sua mulher Dadá, disse, não se entregue, eles vão me matar. Ele resistiu. Correu mais Dadá para a fazenda Pacheco, Bahia, e no dia 25 de maio, no dia 26 do mesmo ano, Zé Rufino acha Purisco na fazenda e acaba matando ele. Dadá e Purisco tiveram um filho chamado Silvio Bulhões, que foi criado pelo Padre Bulhões de Santana de Ipanema, em Alagoas. Estudou Silvio, virou economista, professor de matemática da UNEAL Alagoas em Maceió. Ele morreu ano passado com 86 anos em Maceió. Dadá pegou 6 anos de prisão, ao ser solto foi morar em Salvador, virou costureira, fez muita roupa de quadrilha e acabou morrendo em 94, com 78 anos. Ela estava com brincadeira de roda do ponto da perna. Dadá morava na Rua dos Perdões, 90A, Salvador, Bahia. 11 corpos e um mistério. Até hoje, os 11 corpos que foram deixados aqui pela polícia dos cangaceiros não foram encontrados. O primeiro jornalista a chegar aqui foi Mercedes da Rocha. Ele encontrou o corpo do mais ou menos aqui atravessado, assim, outros aqui em cima dessa pedra, outros aqui. Aí ele começa a tirar foto de vários ângulos e relata no livro que é chamado Bandoleiros das Caatingas. Muitos acreditam que provavelmente esses corpos devem ter sido junto com a água, e foi tudo para o velho Chico. Já outros discordam. Acham que esses corpos
corpos foram enterrados em algum local. Vai fazer 87 anos agora, segunda-feira, da morte do Lampião, que esses corpos não foram encontrados. O final dos coiteiros, Pedro de Cândido, como recompensa, levou a patente de cabo da cidade de Piranhas pela polícia piranhense. Só que morre 3 anos depois do Lampião. Foi no dia 22 de agosto de 1941, em Piranhas, afacado por um rapaz por de sarrinho. Muitos acham que foi por questão de mulher, que Pedro era tido na época como Ricardão de Piranhas. Já Duval de Rosa, irmão de Pedro, virou prefeito aqui de Poço Redondo por 3 mandatos. Levou muito nome de ladrão e corrupto e acabou falecendo em 2007 por mortes naturais em Poço Redondo. Já o Joca Bernardes, que foi o traidor da questão, recebeu uma proposta da polícia para ir morar em Maceió, recebeu dinheiro e uma patente da polícia. Preferiu ficar em Piranhas. Findou morrendo pela própria língua. Em 1975, em Piranhas com câncer de língua, fumava demais, certo? Essa placa aqui foi colocada no dia da primeira missa, em 98. Esse teatro aqui divide hoje 2 municípios de Sergipe. Desse lado fica Canidé, esse outro lado ainda fica Poço Redondo. Então aqui foi colocado pelo prefeito Frenor. Aqui está o nome dos cangaceiros que morreram, mas segundo Antônio Amauri, que para muitos foi o maior pesquisador do cangaço, a última vez que ele esteve aqui foi em 2013. Sentado aqui, estou em voz alta. Desses 11 cangaceiros, 4 cangaceiros não foram identificados até hoje. Poeta, Alecrim, Cocheco e Marcelo. Segundo ele, esses 4 nomes que eu citei agora foram colocados por colocar. A placa não fica feia, segundo ele, não fica em branco na nova placa. Então ficou, segundo ele, 4 cangaceiros sem ser identificados. Certo, pessoal? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, pessoal? Então, muito obrigado pela paciência, né? Parabéns. Ali tem algumas marcas de barra, Muito bom, né? viu? Se vocês quiserem ver, eu vou mostrar para vocês. Quem tiver algum horário marcado, pode ir devagarinho assim. Aqui tem algumas marcas de bala. Vê a marca de bala. Mas o homem deu uma aula, viu? E aí? Tem mais? Mesmo. Aqui tem mais. Potado de bala. É, realmente. Parece mesmo. Legal. Porque desligou. Foi aqui, ó. A marca do chumbo, né? O senhor Antônio disse que morreu envenenado. Foi muito tiro, né? É isso, pessoal. Muito legal a história. Esse foi o vídeo de hoje, diretamente da Grota do Angicos, entre os municípios de Canidé e Poço Redondo, Sergipe. Todo picotado. Olha. Que munição foi essa? Valeu. As armas usadas: fuzil Mauser de ferrolho, ano 1908. Submetralhadora Bergmann, 9mm, cerca de 30-32 tiros, usada na Primeira Guerra Mundial na Alemanha. Rocks e Royale. Então, o ataque à Grota do Angicos foi em uma operação de comandos. Certo? Legal. Aí hoje o restaurante Angicos pertence à família dos coiteiros. Muito legal, pessoal, a história aqui do cangaço, na voz de compadre Bruno, de Entre Montes, historiador, guia aqui do Espaço Angicos. Valeu, tamo junto.